Halloween, ou Dia das Bruxas, como é conhecido aqui no Brasil. Uma data muito importante onde os antigos celebravam a morte, mas que nos dias atuais serve apenas para uma comemoração de adultos e crianças. Tudo pode parecer muito divertido e inofensivo. No entanto, coisas realmente assustadoras acontecem nessa data. Assassinatos e desaparecimentos inexplicáveis acontecem em uma rotina perturbadora. Mas tendo o dia 31 de outubro como data, tudo acaba se tornando ainda mais sinistro. E nesse vídeo você encontrará 5 misteriosos casos ocorridos no Halloween e que nunca foram solucionados. O estranho assassinato de Ronald Sisman e Elizabeth Flaxman. Um duplo homicídio que seria lembrado por todo o seu mistério ocorreu nas primeiras horas do dia 31 de outubro de 1981. Ronald Sisman e sua esposa Elizabeth Flaxman foram espancados e baleados na cabeça em seu apartamento localizado em Greenwich Village. Logo no início das investigações, a polícia deduziu que o motivo para o assassinato teria sido o envolvimento de Ronald com as drogas. Mas tudo sofreu uma reviravolta quando o informante da prisão revelou que um de seus companheiros de cela havia previsto o assassinato semanas antes dele ocorrer. Berkowitz foi condenado em 1977, sob acusação de tiroteios que tiraram a vida de 6 vítimas e feriram mais 7. Em seu julgamento ainda foi levantada a hipótese de seu envolvimento em um culto satânico. Um informante dissera que, pelas próprias palavras de Berkowitz, um ritual aconteceria por meio do assassinato de um casal, além dos membros saquearem o local para remover provas incriminatórias. Quando interrogado, Berkowitz alegou que Sisman possuía imagens dos tiroteios e que planejava entregá-las às autoridades para se livrar de certas acusações. Nenhuma evidência que pudesse dar veracidade às alegações de Berkowitz foi encontrada. Porém, ele foi capaz de descrever precisamente o apartamento de Sisman, e até hoje o duplo homicídio é considerado um mistério, com ninguém podendo afirmar que as vítimas tinham ligação a Berkowitz e sua seita. O desaparecimento de Hyeon Jong-song. Provavelmente o Halloween de 2001 foi o último na vida da sul-coreana Hyeon Jong-song. Com sua fantasia de coelho, ela foi até uma festa na boate no State College, e após deixar o clube, passou algum tempo com seus amigos até ser deixada em sua casa, às 4 da manhã. Essa foi a última vez em que foi vista. Após ter sido dada como desaparecida, a vistoria em seu apartamento constatou a ausência de sinais de luta. Porém, foram encontrados alguns de seus pertences, como os cílios postiços que usava. Isso indica que ela chegou a subir ao seu apartamento. Tempos depois, uma testemunha relatou ter visto alguém muito parecida a Jong-song em Chinatown, na Filadélfia. A mulher clamava por ajuda dentro de um veículo em companhia de um homem não identificado. Hugo Marcos Zelensky foi preso em 2003. Restos mortais de 5 pessoas foram encontrados em seu quintal. Nenhum dos corpos pertencia à mulher. Porém, um informante disse à polícia que Zelensky e um cúmplice chamado Michael J. Zukerkovsky Jr. a tinham raptado, estuprado e matado, enterrando-a em um outro local. Os restos mortais de Zukerkovsky foram encontrados no quintal de Zelensky, e a possível causa do assassinato teria sido por seu cúmplice ter guardado as orelhas de fantasia de Hyeon como lembrança. Não houve nenhuma evidência que pudesse ligar o desaparecimento de Jong-song a Zelensky, mas em janeiro de 2014 foram encontrados restos queimados de uma dúzia de corpos no quintal de sua propriedade. O assassinato de Nima Louise Carter. Em 1977, na cidade de Lawton, Oklahoma, a noite de Halloween foi o início do pesadelo para os Carter. O casal colocou sua filha no berço e na manhã seguinte se deparou com o desaparecimento da menina de apenas 19 meses. Com todas as janelas trancadas, acredita-se que o sequestrador manteve-se escondido dentro de um armário e aproveitou o sono dos pais para retirar o bebê da casa. Um mês depois, um grupo de crianças brincava em uma casa abandonada, que ficava a 4 quarteirões de distância da casa dos Carter.
o corpo de Nima foi encontrado dentro de uma geladeira no interior da casa e já se encontrava em estado de decomposição. Na autópsia foi determinado que sua morte acontecera por asfixia. O caso triste de Nima não pareceu algo isolado. No ano de 1976, um crime semelhante havia acontecido em Lawton. As gêmeas de 3 anos, Mary e Tina Carpentier, foram atraídas para fora de sua casa e confinadas dentro de uma geladeira em uma outra casa abandonada. Dias depois, as duas foram encontradas. Mary já morta por asfixia, mas sua irmã Tina ainda estava viva. A pequena Tina identificou sua sequestradora como sendo Jacqueline Rubidoux, porém sua pouca idade tornou seu testemunho pouco confiável. Nenhuma evidência concreta foi encontrada, e Jacqueline não foi indiciada. Anos depois, Jacqueline Rubidoux se tornou babá de Nima, mas novamente não houve provas capazes de incriminá-la. Ela só foi acusada e condenada anos mais tarde, pelo assassinato de Mary Carpentier, e sua pena foi prisão perpétua. A identidade da Meias Laranja. No Dia das Bruxas de 1979, o corpo de uma mulher foi encontrado em um bueiro da rodovia Interestadual 35, em Georgetown, Texas. A vítima parecia ter por volta de 20 anos e sofrer abuso sexual antes de ser estrangulada até a morte. Houve suspeitas de que seu assassinato teria ocorrido no mesmo dia, e a única pista de sua identidade era um anel de prata em sua mão. A vítima foi encontrada nua, vestindo apenas um par de meias laranja, motivo pelo qual lhe deram esse apelido. Henry Lee Lucas foi preso anos mais tarde, após ter confessado o crime. O serial killer ainda afirmou ter tido relações sexuais com o cadáver. Lucas, no entanto, não conhecia a identidade da mulher, alegando que apenas a pegou durante a viagem. Ele deu 2 possíveis nomes, Joanne ou Judy. Em 1984, para ter sua sentença substituída, Lucas retratou sua confissão após ter sido condenado à morte. Com uma investigação mais profunda, foi descoberto que ele provavelmente havia ido trabalhar na Flórida no dia do assassinato. Henry era conhecido por confessar crimes que nunca cometera, por isso não há certeza de quantas pessoas ele realmente matou. A misteriosa morte de Chris Jenkins. Chris Jenkins era um estudante de 21 anos que foi a um bar no centro de Minneapolis, na noite do Halloween de 2002. Depois de deixar a festa por volta da meia-noite, ele desapareceu sem deixar vestígios. Jenkins continuou como desaparecido por 4 meses, até seu corpo ser encontrado no rio Mississippi. Como Chris ainda vestia sua fantasia, tudo indicava que ele morrera logo após desaparecer. Como o garoto bebera muito naquela noite, a autópsia definiu sua morte causada por afogamento. As autoridades inicialmente acreditaram que se tratava de mais um caso de suicídio. Seus pais se recusaram a aceitar a alegação e pressionaram a polícia para fazer uma investigação mais profunda. Finalmente, em 2006, a morte foi reclassificada como homicídio. Ainda que as autoridades não tenham dado todos os detalhes, alegaram que um suspeito havia confessado que estava presente no momento em que Chris foi assassinado e jogado de uma ponte. Embora a polícia acreditasse na história do homem, ninguém foi acusado por falta de mais evidências. Uma teoria aceitável é que Chris pode ter sido vítima do misterioso grupo Smiley Face Murders, assassinos do rosto sorridente. Nessa época, nos Estados Unidos, cerca de outros 40 estudantes do sexo masculino foram vítimas de uma série bizarra e misteriosa de mortes por afogamento. Em algum desses casos, um inexplicável grafite de um rosto sorridente foi encontrado perto do local em que a vítima se afogou. Isso levou alguns investigadores e jornalistas a teorizar que as mortes estavam ligadas e que as vítimas foram drogadas antes de serem jogadas na água para que tudo parecesse um afogamento acidental. E esses foram apenas 5 dos inúmeros casos misteriosos que já aconteceram no Halloween.
E aí, marciais noturnos, o que acharam do vídeo? Se gostaram, não esqueçam de deixar seu curtir. Se é novo no canal, inscreva-se. Se puder, também compartilhe esse vídeo, assim estará ajudando no crescimento do canal. E sempre estejam cientes, quando a noite cai, o sobrenatural se manifesta. Te encontro nas sombras.